Salve, haha, senhoras e senhores. Pois bem, tudo certo, tudo certo. Áudio bombando, tá funcionando. Ok. Bom, o que a gente pode tratar hoje? Vamos falar aí sobre o medo, a frequência do medo. Porque é a primeira advertência aí que eu insisto, que eu, que eu coloco nessa, eu bato nessa tecla de que é a primeira frequência, a frequência do medo, e que se caso você tenha medo, não deve prosseguir, não deva prosseguir, não, não faça nenhum tipo de acordo, nenhum pacto, caso você sentir algum tipo de medo. Bom, por onde começar? Primeiramente, o medo é o medo. Qualquer coisa que você faz com medo, coisa boa não sai. E o medo gera diversos outros caminhos que não te leva a um fim benéfico a você e a ninguém à sua volta. Há, há muitos que dizem que os demônios eles absorvem a frequência do medo. O que ocorre? Sim, existem seres que se alimentam do medo, do medo. É um gosto peculiar. De repente é uma situação peculiar, uma situação única. É o pavor, sabe? Como esses terroristas, a gente ouve notícias por aí, né? De que eles fazem, acontece, eles promovem o medo, o terror. E isso gera um medo coletivo na população. Quem se alimenta disso? Aqueles que estão à frente dessa história toda. E quem será que está à frente dessa história? Esse pessoal que se alimenta do medo, de frequências baixas, vulgo, quase todos os dominantes deste mundo praticamente, eles se alimentam sim das frequências baixas. Aqueles que já evoluíram, eles incentivam a humanidade a sentir bons sentimentos elevados, que seria de coragem para cima. Coragem, o que mais? Confiança, né? Paz. O ápice é o amor incondicional. Amor incondicional barra iluminação. Se você alcançar este patamar de sentimento, você praticamente será ou estará muito próximo de ser um co-criador da sua própria realidade. Você conseguirá, sim, fazer alguns efeitos, conseguirá manipular parte da sua humanidade, da sua realidade, da sua volta. Mas ainda que chegue num nível de iluminação, a partir deste nível tem mais degraus acima.
Enfim, é uma escada praticamente infinita, mas na iluminação, você será como um avatar. Você alcançará um nível muito elevado de emanação de energia, que qualquer coisa que desejar, praticamente você criará. Mas voltando ali à frequência do medo. Existem, claro, o pessoal mais evoluído. Quem seria esse pessoal? Eles são confundidos com anjos, deuses bons, no caso. Mas vamos mesclar tudo numa só palavra, num só termo. São bons espíritos. Então, bons espíritos são o que a Bíblia geralmente chama de anjos, ou aqueles deuses lá aqueles que se destacam por sua benevolência para com a humanidade, daquelas mitologias, das diversas mitologias que existem nas diversas culturas. São bons espíritos evoluídos, que descobriram que podem usar a energia dos bons sentimentos elevados, para a sua própria tecnologia e, consequentemente, para o bem da humanidade, porque com boas frequências, com a humanidade emanando boas frequências, a consequência é uma vida boa. É uma vida boa, independente do cenário em que está. E, independente do cenário em que está, este cenário irá se moldar num futuro muito próximo. O que ocorre? O pessoal que ainda está na frequência inferior, que eles ainda utilizam frequência do medo, frequência ódio, por exemplo. Muito comum. Muito cotidiano. Um veículo de mídia induzir o ódio na população. Para quê? Para alimentar os espíritos inferiores. Eu chamo de inferiores porque eles utilizam da energia inferior, da frequência inferior, dos sentimentos inferiores. Então, são espíritos inferiores. Eles utilizam dessa frequência para a tecnologia que eles ainda mantêm sendo alimentada por essa frequência, por essas frequências inferiores. Bom, é simples ter uma ideia de que quem predomina nesta frequência, na frequência da Terra, digamos assim. Quem que predomina? Por acaso a humanidade sente amor incondicional por todos? É o amor incondicional que predomina este planeta, essa realidade, esta dimensão? Não. O que predomina é o ódio, é o confronto. O confronto é lindo, é perfeito para os inferiores, porque é uma fonte para eles. Vamos pensar o seguinte: essa realidade, ela está aqui para emanar energia. Então, toda a população emana. Quando você tem um veículo que induz
um determinado sentimento, uma massa, uma multidão emana um sentimento singular, que vai tudo, digamos que os bons, os espíritos, as tecnologias avançadas que utilizam da energia de bons sentimentos, está acima. Nós estamos no meio e abaixo são os inferiores. O meio é a Terra, é essa a realidade. Mas tanto em cima quanto inferior, ambos também são planos coexistentes a esse, físicos. Porém, eles descobriram, né, claro, que a energia do sentimento pode ser usada para alimentar a tecnologia deles, tá? Ok. Quando uma população da realidade do meio, que é a nossa, emana medo, toda aquela carga que é emanada de uma vez só, induzida por um veículo de mídia ou qualquer outra ação, uma guerra, por exemplo, uma guerra política, o que mais se vê por aí é guerra política, né, atualmente. Para que guerrear, para que matar pessoas se você pode induzir o povo a brigar entre si, emanar ódio um ao outro? E o ódio ele é direcionado, ele é atraído para baixo, porque é uma frequência inferior. Ele não sobe por causa, de acordo com o nosso exemplo aqui, né? A dimensão inferior atrai, porque ele é inferior e a dimensão inferior é abaixo. Então ele desce. Então toda essa carga é absorvida, ela é trazida para baixo, ela é atraída para baixo e, consequentemente, gera energia suficiente lá para o pessoal inferior. Ainda que poucos, o pessoal da nossa realidade, da nossa dimensão, ele tem uma pequena parcela que emana bons sentimentos. Esses sentimentos são atraídos para onde? Para cima. Eles vão para cima. São os sentimentos superiores. E alimenta, claro, a tecnologia do pessoal das dimensões superiores. O pessoal das dimensões superiores entenderam que a energia do bem, a energia positiva, os sentimentos bons, eles geram muito mais, digamos assim, rende muito mais do que uma energia inferior, um sentimento negativo. É por isso que o pessoal inferior ele precisa estar constantemente induzindo energias ruins, induzindo a população a sentir energias ruins. Por isso existe esta programação, esta agenda, esta ação contínua deles para que toda, ou a maioria da população passe a gerar fontes negativas de energia para eles. É por isso que alguns deuses, alguns avatares bateram sempre na tecla. Amor, 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 paz, o que mais? Alegria, bondade, coragem, tudo que é superior eleva esses sentimentos se elevam às alturas
digamos assim, e chegam até eles e alimentam a tecnologia deles. Há consequências para o ser humano boas, porque quando você tem bons sentimentos, você cria também. Porque você, além de alimentar as dimensões superiores, você pode criar o que você desejar com bons sentimentos. Porque aí é o combustível para a construção do que você deseja, do seu sonho, enfim, do seu objetivo. É os seus sentimentos. Entende? Se você tem um objetivo X, mas emana sentimento de ódio, dificilmente você vai ter um resultado bom, um resultado esperado. Por exemplo, se o seu sonho é ter um carro, um exemplo qualquer. Se o seu sonho é ter um carro e você emana constantemente ódio, como é que será esse carro? Né? Dá para ter uma ideia de como ele vai te dar mais ódio, vai te dar mais raiva. Então eu preciso estar constantemente emanando bons sentimentos, enfim. É quase impossível isso. Isso é quase impossível. Mas a preferência é que haja uma tendência de alta, uma tendência de evolução aí. Claro, a vida é altos e baixos. Uma hora você está contente e do nada você baixa a frequência. Mas o importante é você não ter aquela volatilidade muito elevada. Por exemplo, você está muito alegre num período, você joga toda a tua força na alegria. E aí, jogou toda a tua força de vontade e quando vê, chegou num limite, aí o que acontece? Você cansa. Cansou tua mana, tua estamina. E aí, o que acontece? Vai despencar. E aí o seu humor muda da água pro vinho, quer dizer, do vinho pra água. Então, essa é a importância do sentimento da humanidade. E a importância de não sentir medo na hora do acordo, na hora do pacto. Por exemplo, você tem um desejo que você vai expor, você vai pedir, né, solicitar ali pelo servidor a qual você vai estar fazendo um acordo. Só que aí você tem um sentimento de ódio. De repente você não gosta, ou você tem medo, por exemplo. Você tem medo do ser que está ali. Ou do ser que está ali para prestar um serviço para você. Ele vai prestar um serviço para você e você vai pagar com a sua frequência de sentimento. Se você emana sentimentos de medo ou sentimentos inferiores, com que você acha que você irá sintonizar? Existem servidores bons, servidores ruins. Assim como existem seres humanos bons e seres humanos ruins. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe aí. O sentimento, ele tem um valor. Tá? Ele tem um valor. Quanto mais elevado, mais caro, digamos. Quanto mais sentimentos bons, mais caro é. O sentimento é uma moeda de troca, ok? Então, ocorre o seguinte. Você está fazendo um acordo com um servidor. Você precisa pagar a esse servidor, entendendo? Se você entra para o acordo com um sentimento de medo, você vai pagar pouco, já que sentimentos inferiores é barato. É uma moeda de troca muito baixa. Um servidor, assim como qualquer humano, ele
ele trabalha bem se ele for bem remunerado. Por exemplo, se o cara ele presta um serviço, ele precisa entregar uma produção X e ele ganha R$ 100 por produção. Ok? Ele vai fazer um serviço. Ele pode fazer um serviço. E aí, digamos que ele é contratado para a mesma função, mas a moeda de troca que ele vai receber vai ser de R$ 10. Você acha que ele vai ter ímpeto para fazer o mesmo serviço que ele faria por R$ 100? Ele vai fazer por R$ 10? Não. Nenhum ser humano, nenhum ser faria uma coisa dessa. Mas ocorre o seguinte: você pede a mesma coisa, porém você dá R$ 500 para ele. A remuneração dele será de 500. Obviamente, ele vai fazer com todo o gosto possível e vai querer fazer mais do que ele vai ser motivado a fazer mais do que ele está prestando. Ele vai querer fazer mais acordo com você, justamente porque você deu uma boa moeda de troca para ele, mais do que merecido. Exatamente isso. O sentimento é a sua moeda de troca. Quanto mais elevado for, maior é o que você vai entregar pro servidor, e mais ímpeto ele vai ter, entende? Para cumprir o seu desejo, porque você vai emanar esse sentimento a partir do momento que você receber a conclusão do que você deseja. Se você tem um acordo ali e desejou uma casa, a partir do momento que você desejou a casa, você vai emanar bom sentimento, entende? Ou durante o processo também durante o processo você continua, durante o processo você mantém o bom sentimento, nossa, é sucesso. Por isso, a advertência do medo. Se você tiver medo, é uma moeda de troca muito pouco para um servidor aceitar. Servidor eu trato demônio, anjos, daimons, o que mais? Djinns. O que tiver ali para prestar um serviço, que é o pacto, que é o acordo. É isso, é uma prestação de serviço, é uma troca mútua. Ele vai fazer o serviço dele, na dimensão dele, que vai alterar a nossa realidade. E da nossa realidade vamos emanar o sentimento para ele. Pronto. O sentimento não é para com ele. Por exemplo, não é um sentimento de adoração a ele, mas para o seu desejo, um sentimento voltado ao seu objetivo. Nunca é adoração. Até porque se você você demonstra isso, adoração a demônio, adoração a anjo, é meio complicado, não dá certo. Porque, digamos que você vai fazer um acordo com uma pessoa qualquer. Aí ele começa a te bajular e você vai achar estranho, no mínimo. É a mesma coisa. É a mesma situação. Seres são seres. Seres humanos ou seres de outra realidade, de outra dimensão, são seres. São bons ou ruins. E aí que tá. Espirrei aqui, peraí. São seres bons ou ruins. Independente dele ser bom ou ruim, ele vai executar o serviço dele em troca da sua remuneração.
Assim como existem seres humanos bons e ruins, mas que trabalham por uma remuneração. Por exemplo, o trabalho não pede a índole da pessoa. O trabalho é produção. O trabalho, ele vai ter que produzir para uma empresa ou para algum cliente, independente dele ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, dele gostar de futebol, dele não gostar de futebol. Enfim, de qualquer opinião que ele tenha, ou de qualquer índole que ele tenha, ele produzindo é o que interessa, né? É o que interessa para ele, para o cliente e para ele. Então, seja com quem for, se vai produzir, se o ser está ali para prestar o serviço e produzir e concluir, é bom para ambas as partes, não é? Ambos evoluem, tanto você quanto ele. Então, por isso que não há problema, digamos assim, em fazer um acordo com um daimon ou com um demônio, né? Demônio, diabo, enfim. Porque independente do que ele é, do que ele sente ou do que ele gosta de fazer ou não, ele vai produzir para você. E você vai pagar o que ele quer. Entende? E outra coisa, outro detalhe. O demônio é do mal, tá? Ele vai me fazer mal. Ok. Vendo por uma lógica, é possível. Não é alguém querer avacalhar com você. Assim como um ser humano pode, um ser humano de má índole, querer enganar você ou avacalhar você durante um acordo entre vocês. Mas não é incoerente um ser que quer algo em troca, uma moeda de troca. Ele quer remuneração. Ele avacalhar com um cliente, por exemplo. Digamos, você precisa vender tal coisa para um cliente qualquer, e tem um cliente interessado. Aí você vai avacalhar com o cliente, você vai perder a venda. E aí, ainda que você venda para ele e queira avacalhar com ele no final, o cara já foi, o cara já comprou de ti. Não tem como atrapalhar a vida do outro e ele atrapalha a sua, enfim, é uma troca. É uma troca. Não tem como ele perder tempo avacalhando ou atrapalhando sua vida. E únicos seres assim que pode atrapalhar a sua vida são obsessores. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Tá, então se você não quer fazer pacto com um daimon ou um demônio, vai fazer com um anjo. Tá? O que é um anjo? É um demônio. Só que um anjo geralmente serve a um interesse. E um demônio, ele é visto como demônio porque serve outro interesse. E geralmente esse interesse é religioso, o do anjo, né? Ele é coisa religiosa. Não sei se estou conseguindo explicar muito bem. Por exemplo, na Bíblia,
no tempo ali de Moisés, ele invoca um ser que... É isso mesmo, ele invoca o ser que mata pessoas. E ele denomina anjo da morte. Okay? Mas é um ser do mal que mata pessoas. Mata, ainda pior, mata crianças. Ok. Esse ser poderia ser muito bem chamado de demônio, porque ele mata primogênitos. Mas como ele é chamado de anjo? Por que chama ele de anjo? Se ele mata? Se ele faz coisas que, inclusive, tá fora do mandamento lá, das leis. Enfim, o detalhe é o seguinte. No tempo da Bíblia, no tempo ali, nesse caso, no caso da religião, tudo que serve ao Deus da Bíblia não precisa ser o universo. O universo é o maior, é o todo. Eu falo do Deus da Bíblia. Assim como um Deus qualquer, existiu o Deus da Bíblia. Yahvé, ou Javé. Hoje chamam de Jeová, mas ele era um ser físico. Um ser físico. Assim como outros deuses também existiam. Tá? Então o que ocorre? Javé, ele diz que todos aqueles que servem a ele, aqui estão a serviço dele, que estão prestando serviço para ele, são anjos. E o que não for, e o que não tiver com ele, o que não tiver servindo a ele, o que tiver servindo a outros deuses, são demônios. Mas são os mesmos seres. Entenderam? Então, essa diferença não existe. Anjo e demônio não existe. São seres. São seres. Então, indiferente de você fazer com anjos ou demônios os seus acordos, você não está sendo bom ou ruim. Entendeu? O que na verdade vai te fazer ser bom ou ruim é a sua escolha. Porque um anjo, ele pode fazer coisas ruins. Você pode fazer um acordo com um anjo para um anjo prejudicar uma pessoa. Porém, vai vir consequência para você. Assim como assim como Moisés pediu ele invocou aquele anjo lá que matou os primogênitos. Existem, né, anjos ruins que fazem coisas ruins. E assim, do outro lado, existem demônios que fazem coisas boas, que vai te trazer boas consequências. Então, tá. É um formato diferente, mas igual peço aí que avalie esse trabalho com um like, se inscreve no canal para não perder e para não perder nenhum tema como este ou nenhum podcast. Ativa o sininho e pode comentar. A casa é de vocês. E aguardem então para os próximos podcasts.